Fala galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro, trazendo notícias do Timão, uma bomba, né? Que hoje foi soltada aí no nosso Parque São Jorge. Falar aí resultados da Copa do Mundo de Clubes, da FIFA, e o Timãozinho que empatou, né, com o Vasco hoje pela 15ª rodada. E também falar do Corinthians, né? Fechou com a Nike, né, até 2036. Mas antes, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhem com amigos, familiares, sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e Kawaii. Deixe seus comentários tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais. Eu curto, leio, respondo e depois dou uma moral para vocês, tá? E deixa o like, tá, galera? Dê uma curtidinha. Vamos lá falar da Copa do Mundo de Clubes. É o Mundial. Ontem, né, fechando o seu grupo, o Auckland City empatou com o Boca Juniors. O Boca foi eliminado, o Auckland já tinha sido eliminado, mas para o time da Nova Zelândia foi uma vitória, porque fez o seu primeiro gol e depois de duas goleadas para Bayern de Munique e para o Benfica, conseguiu segurar o Boca Juniors, né? O Boca nem de longe lembra aquele time guerreiro, né? À noite tivemos Esperance da Tunísia 0, Chelsea 2, Los Angeles 1, Flamengo 1. O Flamengo só foi empatar no finalzinho do jogo. Joguinho fraco do Flamengo, viu? Começou com tudo e tal, e também caiu bastante. E o Borussia hoje venceu o Ulsan Hyundai da Coreia por 1-0. E o Mamelodi Sundowns empatou com o Fluminense 0-0. O Fluminense não fez uma boa partida, né? O Mamelodi Sundowns teve grandes chances de vencer a partida, e se vencesse, teria eliminado, com o resultado do Borussia, teria eliminado o Fluminense. O Fluminense passou, fizeram muita festa, mas ó, tanto o Flamengo quanto o Fluminense e o nosso arquirrival lá, o Palmeiras, e o Botafogo, né, vão ter dificuldades aí nessa próxima fase, viu? Que começaram com tudo e depois foram, né, caindo de produção. O Fluminense então fica em segundo, o Borussia fica em primeiro, e aí eles ficam esperando os seus adversários, que mais tarde às 22 horas teremos o Ural Reds já eliminado, enfrentando o Monterrey do México, que é o terceiro com 2 pontos, né? O Ural Reds não tem nenhum. E depois, no mesmo horário, a Internazionale de Milão, que está em segundo com 4 pontos, enfrenta o River Plate, que também tem 4 pontos e é o primeiro. Um empate garante Internazionale e River Plate na próxima fase. E aí, né, mesmo com a vitória do Monterrey sobre o Ural Reds, o Monterrey seria eliminado. Mas uma vitória da Internazionale ou do River e uma vitória do Monterrey pode, né, garantir um dos dois aí como o líder. E aí, tanto o River Plate quanto o Monterrey, ou o Internazionale e o Monterrey, vão ter que decidir aí nos confrontos diretos, né, nos critérios de desempates. Já confirmados, né, os confrontos de Palmeiras e Botafogo, Benfica e Chelsea, PSG, Inter, Miami, Flamengo e Bayern de Munique. E aí o Fluminense e o Borussia Dortmund esperando seus adversários. Tá bom? Vamos agora passar aqui para o Timãozinho, que hoje empatou com o Vasco 1-1 na Fazendinha. Pedro Tomás abriu o placar para o Corinthians aos 7 minutos do segundo tempo, e Juninho empatou para o Vasco aos 25 do segundo. O Timãozinho está a 5 pontos da zona de classificação. Provavelmente não vai se classificar, né? Muito mal o Timão. Esse sub-20 do Corinthians já foi melhor. Corinthians fecha com a Nike, né, o oficial, até 2036. Nos valores que eu tinha falado ontem, 1,3 bilhão de reais, né, com metas a serem atingidas, essas coisas todas. O Corinthians pediu um adiantamento para a Nike para poder contratar reforços. Só que aí eu achei assim, o vínculo muito longo, né? Mais 10 anos, mais 11 na verdade, porque você teria até 2026, então você vai ficar 11 anos preso à Nike, né? Mas quem sou eu para falar alguma coisa? E a bomba, né, gente? Por que acontece? O que acontece? Memphis Depay, né, volta a cobrar o Corinthians e estabeleceu um prazo para o pagamento da dívida até o final da tarde de hoje. São mais de 6 milhões de reais para receber do clube. 4,7 milhões referentes às premiações, né,
da conquista do Campeonato Paulista, que está no contrato dele, que se fosse campeão ele teria esse valor. Lembrando que 5 milhões foi pago pro campeão, ou seja, a premiação todinha pro Memphis Depay não foi paga. E mais 1,4 milhões de reais relativos aos direitos de imagem, que está atrasado. Já havia feito a primeira notificação no dia 15 de maio, né? Augusto Melo não resolveu, na época ainda era o presidente. E a segunda notificação ontem, né? E ele deu prazo para hoje até o fim da tarde, senão ele vai se desligar do clube. Isso aí foi dada essa notícia pelo Gazeta Esportiva e depois confirmada por vários setoristas, vários canais, né? Ainda, enquanto eu estava vendo, né, apurando sobre isso, a ESPN noticiou que desde o ano passado há pendências com jogadores financeiros, né? O Corinthians ainda não pagou Ramon Dias e o seu filho lá, o Emiliano. E aí tem Yuri com proposta do Atlético de Madrid, Garro podendo sair, agora o Memphis, e eu já tinha falado isso, vai haver uma debandada. E aí o que me preocupa é o rebaixamento no Brasileirão 2025. Será uma realidade. Por quê? Vários jogadores sairão. E com essa crise política, com essa falta de dinheiro, quem vai querer ficar no Corinthians? E quem vai querer vir para o Corinthians? Isso é um problema sério, gente. Yuri foi embarcando, né, lá em Fortaleza. Foi perguntado por alguns torcedores se ele fica. Ele disse que fica pelo menos até o final da temporada. Eu duvido que se vier uma proposta boa, o Corinthians não tem dinheiro. Vai ser obrigado a vender o seu centroavante. E a preocupação maior é assim. Eu vi muita gente detonando o Memphis Depay, né? E assim, para mim, o erro está em todos. Mas, em primeiro, a diretoria que fez o contrato desse jeito, topando pagar um salário alto pelo jogador, né? Que não é o destaque total do time, né? O Yuri Alberto foi até bem melhor do que ele, mas você pagou, você colocou no contrato, gente. Você prometeu, então você tem que cumprir. Simples assim. E essa bagunça de Augusto Melo, olha, ele está caminhando para colocar aqui como o pior presidente da história do Corinthians, porque em muitos lugares já estão colocando. Eu ainda coloco o Duílio lá, o Misso Monteiro Alves, como o pior presidente na história do Corinthians. Mas Augusto Melo vai conseguir fazer essa façanha em menos de 2 anos. Eu não acredito mais na volta dele. E teve essa briga para renovação com a Nike ou para fechar com a Adidas. E aí, o que foi descoberto da diretoria interina? Que no contrato com a Adidas havia intermediários, nomes desconhecidos, sabe, assim, obscuros, que estavam sendo tratados pelo Augusto Melo, que queria de qualquer jeito, né, trocar a fornecedora de camisas. Eu não estou dizendo que a Nike é melhor, a Adidas é melhor, mas de novo esse negócio de intermediários. Teria a multa para ser paga a Nike, que ele lá atrás falou que não haveria multa, e tem multa, né? E a Adidas acabou saindo fora e o Corinthians fechou com a Nike novamente aí, agora até 2036. Sobre o Memphis Depay, para finalizar, acredito que o Fabinho Soldado hoje no jogo do Corinthians no Sub-20, né, foi perguntado sobre isso e falou que o jogador vai se reapresentar no dia 28, no próximo sábado, agora, né, para os treinos, né, reativar os treinos para a sequência da temporada. Cara, eu vou ser sincero, eu duvido muito, hein? Eu duvido muito. Não sei se ele vai resolver fazer isso, porque diz o Fabinho Soldado que ele é um bom profissional, né? Super profissional, na verdade, e que vai ficar a cargo dos seus advogados essa cobrança aí, se ele vai ficar no Corinthians ou não. Mas olha, se ele não aparecer no sábado, esquece, gente. Esquece, o jogador vai estar de saída. E aí, o errado, entre aspas, não é ele. É de quem o contratou e firmou isso em contrato.
esses valores astronômicos. Com bônus se fizer gol, com bônus de assistência, a culpa não é dele. Ele colocou lá, ele pediu. Você só fala se quer ou não. Você fala, não, eu não aceito suas exigências. Acabou. Acabaram aceitando. Agora estão na mão do jogador, que pode sair e vai sair de graça. E o que acontece? Ainda lá na frente vai colocar o clube na justiça. Agora, meu problema, minha preocupação na verdade, é com a debandada. Saídas de Yuri Alberto, que eu já falei isso, Rodrigo Garro, Breno Bidon, Bandileri, né, que está insatisfeito porque quem contratou foi o Ramon Dias e os caras foram embora e largaram ele lá, ele ficou, né? Hugo Souza pode sair. Se vier uma proposta, você acha que o Corinthians vai segurar o Hugo Souza? Não vai. Ele não tem 100% do goleiro. Então, é bom o Corinthians e o corintiano abrir o olho. Dias turbulentos vão vir. E aí a gente achando que não ter jogos seria uma boa, né? Mas aí o Corinthians não sai das notícias, mas só piores notícias. Você não pode nem falar, o time fechou com a Nike com a notícia boa. Não. Já veio uma paulada agora do Memphis Depay. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima, né? Mais uma noite gelada aí. E vai Corinthians. Esperando notícias boas, porque tá difícil.